Fala pessoal, Pedro Dev aqui, e no vídeo de hoje eu vou estar replicando essa landing page aqui junto com vocês, tá? Essa landing page aqui, uma réplica aqui do banco C6 aqui, uma landing page bem bonita aqui, ó, bem sofisticada, né? Vou estar criando esse projeto aqui junto com vocês, utilizando HTML e CSS, para vocês verem como ficou a aplicação. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente vai implementar algumas animações para deixar um pouco mais vivo a nossa aplicação, né? Um pouco mais dinâmica aí, ó. Dá esse efeito 3D aqui na animação, utilizando um cartão, tá? Então, bora seguir aqui pro código. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Figma, do GitHub, para vocês, tá? Tá conferindo aí todo o código, todo o design também, caso vocês queiram se desafiar e replicar sozinhos. Beleza? Então, eu já abri aqui uma pasta aqui, ó, nova pasta. Eu vou digitar aqui o comando cmd, que ele vai abrir um prompt de comando aqui nessa pasta para mim. Eu vou utilizar o comando code espaço ponto, porque eu quero abrir o VS Code dentro dessa minha pasta. Então aqui eu posso fechar aqui, posso fechar minha pasta, também não vou utilizar mais. E aqui na minha pasta eu vou criar os arquivos index.html e o arquivo style.css já. Aqui no index.html eu vou vir e vou digitar HTML5 para criar toda a estrutura do meu HTML, beleza? Já vou trocar o título aqui, colocar C6 Bank e vou clicar com o botão direito nele e na opção Open with Live Server para abrir o servidor aqui, ó, utilizando o meu site. Então aqui eu posso fechar. A gente vai partir desse princípio aqui do index. Então já mudou o título, então quer dizer que já está funcionando ali o meu live server, tá? Então eu vou começar o que? Baixando as imagens aqui. Para vocês, como o link do código tá na descrição, vocês podem baixar a imagem direto lá no meu GitHub. É só entrar lá e baixar as imagens, vai ser mais rápido para vocês. Ou não, podem ir acompanhando conforme o vídeo. Então vou criar aqui, ó, deixa eu deletar esse passa VS Code. Eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Images, beleza? E aí eu vou começar a baixar as imagens aqui. Como que eu faço para baixar? Eu seleciono a imagem aqui, ó, que eu quero. Então selecionei aqui a logo. Eu dou um clique com o botão direito em cima dele e eu venho aqui em Copy Paste Yes e eu seleciono a opção Copy as SVG. Então eu copio, venho aqui na imagens, crio um novo arquivo e escrevo o nome da minha imagem, o nome do arquivo que eu quero. Então vai ser logo.svg e colo aqui nele. Então eu colo, a imagem já traz o meu código, copiando pelo SVG, eu colo aqui e ele já meio que já baixa a imagem para mim, né? Basicamente. Então eu vou fazer isso com as outras imagens também. Então vou selecionar aqui o meu background, eu vou copiar, vou escrever aqui, ó, vou colocar um BG, tá? SVG, mais fácil. Beleza? Já baixei aqui e vou fazendo esse processo aqui com as outras imagens. Vou selecionar esse bloco de cartões. Vou colocar aqui cards.svg. Selecionar aqui, ó, o card sozinho, tá? Copy as. Se ele não aparecer a opção aqui para você, ó, pode ir pelo lado direito aqui, ó. Beleza? Então, copy as SVG. Seleciona aqui card SVG. Ó, só fique esperto pro arquivo cair dentro da pasta de imagens, tá? Então, já tô pegando aqui, vou pegar o telefone também, então selecionar aqui, colocar aqui como fone, criar um novo arquivo, fone.svg. A parte é meio chatinha mesmo, até pegar todas as imagens, né? Selecionar aqui. Esse seria logo business.svg. Esse aqui ficou meio tortinho. Aqui. Vou mais ao centro, mais bonito. Agora a gente vai baixar
meio que os ícones aqui que a gente tem na aplicação, né? Então tem esse que é de aproximar. Eu tenho um cartão, tipo um reload aqui, ó. Cifrão, um timer, né? Reloginho aqui. Então eu vou baixar essas imagens aqui também. Eu vou selecionar aqui, ó. Esse aqui, vou copiar, fazer o mesmo processo. Eu vou colocar icon approximation.svg. Deixar bem descritivo aqui para saber. Opa, copiei errado, ó. Então, só fique esperto para você copiar o grupo todo, tá? Então, copia novamente, se for errado. Vai lá no código, só substituir, já aparece certinho. Beleza? Essa extensão que eu utilizo aqui, se não estiver aparecendo para você aí, ó, se chama SVG Preview, tá? Então você vem aqui em extensões e baixa ela. Ela já aparece aqui, já dá uma breve, um preview mesmo da imagem para vocês. Show? Continuando aqui, vou baixar as outras imagens. Eu vou copiar, aqui, ó. Seria um icon money, né? Então, aqui, icon money.svg. Aqui seria um card. Icon card.svg. Aqui seria um timer. Icon.timer.svg. Aqui seria icon.reload.svg. Coloquei ponto, né? É traço. Vou ajustar aqui, então depois eu me perco. Reload, o timer também escrevi ponto. Aqui. Assim o timer. Bom, já baixei todas as imagens, até que enfim, né? Agora a gente pode começar a criar a estrutura aqui do meu HTML, né? Vamos começar a estruturar, fazer importação, colocar realmente a mão no código agora, né? Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar desenvolvendo o header da nossa aplicação. Aqui, ó, esse C6. Vamos já vir aqui pro código. Eu vou criar aqui já, abrir uma tag header. Dentro dela vou ter a imagem src. Passar um alt para ela. Vou fechar aqui a minha tag. O alt seria logo mesmo. A minha imagem vai ser a minha... Para acessar a pasta de imagem, eu coloco um ponto, barra. Aparece aqui images. E seria logo.svg, né? Se eu salvar, voltar aqui. A logo tá aqui, é que o fundo tá branco, né? Então não dá para vocês verem direito, mas ela tá aqui. Ah, então vamos continuar a estilização. Eu vou abrir um nav, certo? Aqui esse nav ele vai ter alguns links. Então ele vai ter aqui, ó, para você, tá escrito aqui, para seu negócio, e abra sua conta. Abra sua conta. São 3 links. Vou salvar e a gente volta lá, já tá aparecendo aqui. Então a gente pode continuar aqui, beleza? Aqui embaixo, deixa eu tirar esses espaços vazios. Agora a gente vai criar aqui a main da nossa aplicação, então vou abrir a tag main. Ficou maiúscula. Main. Dentro da main, eu vou ter um section. Aqui na minha section, aqui olhando aqui na aplicação. A imagem a gente vai usar na estilização, né? Então vou colocar um background image lá. Então a gente não precisa importar ela aqui. Então a gente vai partir para os textos, tá? Então aqui no meu texto eu vou ter um P. Dentro desse P eu vou ter um span chamado novo, né? E aqui após eu vou ter esse texto aqui. Então aqui vai estar dentro de span e depois o texto vai continuar o meu P. Eu vou colar o texto aqui, beleza? Aqui vai ser um H1, então eu posso copiar o texto, volto lá no meu código e embaixo do P eu adiciono um H1 e colo o meu texto. E aqui vai ser um P também, se conta digital e cartão de crédito, vai ser um P. E aqui, P.
Vai ser um parágrafo mesmo. E adiciono meu texto. Vou voltar na aplicação, já tá adicionando todos os textos aqui, tá? Agora vai ficar bem feião mesmo, porque a gente vai adicionar primeiro todo o HTML. Depois que criarmos toda a estrutura do HTML, a gente vem fazendo a estilização, deixando a aplicação bem bonita, tá? Então vamos continuar aqui. Por isso aqui. Acabou criando. Ó, vamos continuar aqui. Então, embaixo do meu P eu vou ter esse link aqui, ó, nossos produtos. Poderia ser um botão, mas eu vou criar como um A mesmo, né? Geralmente é um link mesmo, esses itens dentro do site. Ele deixou aqui letra minúscula, nossos produtos. Deixar maiúscula porque na estilização ele dá um teste de transform uppercase. Eu vou deixar tudo maiúsculo já e economizo uma linha lá no CSS. Então beleza, essa primeira parte já foi feita, né? Primeira section. Então vamos continuar aqui para a segunda seção. Seria essa parte aqui. Então, voltando no código, aqui eu abro uma nova section. Aqui, ó. Section. Seria a segunda seção. Analisando aqui, eu vou ter essa secção, vou ter um container englobando tudo, né? Então tem a seção englobando tudo. Eu vou ter uma div para segurar esses carinhas aqui e eu vou ter a imagem do outro lado. Vamos criar essa estrutura. Aqui, depois da session, eu vou ter uma div englobando tudo. Certo, então eu vou ter a div englobando tudo. Aí eu vou ter um H2, né? Um H2 seria esse 100 tarifas. Copiar aqui, colar aqui. Embaixo dele eu vou ter um H3. Economize seu dinheiro. Vou colar aqui embaixo. Eu vou continuar aqui. Então, eu vou adicionar a imagem do lado de fora da minha div. Vou adicionar essa imagem com os cartões já. RC, Alt, vou colocar aqui cards, né? Seria um grupo de cards. Vou colocar aqui grupo, cards group, deixar bem semântico aqui. Eu vou fazer a importação dele, então, dar um barra images, seriam os cards, salvar, apareceu aqui já. E agora eu vou criar essa estrutura aqui, ó, tá? Então, analisando aqui de novo. Voltando aqui, eu tenho essa div que vai compor essa parte aqui do meu conteúdo e os cartões por fora. Então já adicionei o H2, o H3. Aqui eu vou colocar uma nova div, englobando os 4 cards praticamente, quatro componentes aqui. E eu vou separar uma div para cada um. Então vamos fazer isso aqui por enquanto. Então aqui eu vou ter uma div englobando tudo. Para cada div, eu vou ter uma nova div englobando uma div englobando tudo, uma div englobando esses dois de cima e uma englobando os dois de baixo. Então, vou ter uma nova div aqui, beleza? Agora eu vou ter uma div para cada um. Então, vou adicionar uma div aqui, que é para contexto englobar isso aqui. Então, nele eu vou ter uma imagem, src. Aqui seria o barra images, ponto barra images, images, barra, aqui seria o icon card, certo? Então vou colocar um icon card aqui. Embaixo desse icon card eu vou adicionar um 2p. E eu vou adicionar a descrição dele, né? Informação aqui, ó, tipo informação e a descrição dessa informação. Beleza? Então eu vou copiar essa div aqui, ó, que eu criei o card. Eu vou copiar ela. Eu vou colar aqui embaixo. E vou fazer isso aqui nessa div vazia também, tá? E aí eu já crio toda a estrutura e só vou mudando as informações dele. Então se olhar lá, ó, vai ter os quatro cards, basicamente, né? Todos iguais. Agora eu só vou mudando as informações. Então vou começar aqui, ó. Transferência tags limitadas. Então é só eu ir copiar lá e colar aqui, ó. E copio a descrição também do texto. Pego, colo aqui. Depósitos por boleto.
Mesma coisa, copio aqui e colo. Atendimento 24 horas. E essa parte também. Conte com a gente 24 horas por dia, tá? Então, se eu voltar aqui, já mudei os textos, agora eu vou mudar a imagem. Então, aqui seria um icon reload. Beleza? Então, eu só vou mudar aqui, ó, a imagem. Depois seria o icon money. Aqui, ó. O money. E aqui seria o timer. Icon timer. Isso facilita e deixa o nosso processo bem mais rápido, né? Então, eu criei somente uma estrutura, colei nelas todas, em vez de eu ficar digitando repetidamente, e só mudei as informações. Então, a segunda section está finalizada aqui também. Agora a gente vai partir para a terceira section, tá? Então, vou voltar aqui no código. Vou abrir a nova section aqui, ó. Então, se quiser, você pode até minimizar aqui para não confundir você e tal. Eu vou abrir a nova section aqui. Section. Beleza? Dentro dessa section, vamos analisar aqui também, né? Então, show. Vou ter a minha section englobando todo o meu conteúdo. Aqui eu vou ter que ter uma div para englobar esses textos aqui e esses botões, né? Então, vou ter uma div meio com display flex para deixar um do lado do outro. Aqui seria uma div para conter esses textos, para eles ficarem em colunas. E aqui uma div para conter os links, né? Então, para conter o link, fazer a estilização. Então, vamos criar essa estrutura. Então, vai ser uma div, repetindo, uma div englobando tudo. Show. Uma div para os textos e uma para os links. Vamos continuar aqui. Então, uma session, uma div englobando tudo. Uma div para os textos. Vai ser um H2 escrito um banco completo. E um H3 escrito com produtos exclusivos. E vou ter outra div com alguns links escrito para você de novo. Para você e para a sua empresa. Beleza? E agora a gente vem para a parte de baixo aqui. Parte de baixo eu vou ter uma div com todo o conteúdo. Dentro dessa div, eu vou ter essa div aqui do lado esquerdo englobando o texto, beleza? E a outra div com as imagens, tá? Então essa div englobando o texto e aqui eu vou ter que ter uma div para ter a imagem e o texto, um ao lado do outro. Então vamos lá. Essa é a div de cima, posso fechar ela aqui e continuar embaixo. Eu vou ter uma div, como eu falei, que vai englobar uma div com os textos. Então aqui pode ser um P mesmo. E aqui pode ser outro P também. Depois a gente muda lá nas classes. E aqui, coloquei um O. Um P. E aqui uma div com uma imagem. src. Vamos aqui, barra images. Barra, esse seria o icon approximation. Icon approximation. Então, alt. Icon approximation. Show. E aí eu vou ter um novo P com esse aqui, ó. Aproxime e pague. Beleza. Agora eu vou ter ao lado essa div aqui com as três imagens. Então eu vou adicionar a imagem src barra images barra, essa seria o card.svg, alt card. E aqui embaixo eu vou copiar e só vou mudar o nome da imagem. Então seria fone, né? Que seria o telefone. E a última seria logo business. Posso mudar aqui, logo business. Vou salvar. Eu vou voltar aqui no HTML. Toda a nossa estrutura já foi criada, tá? Então aqui, ó, a primeira, o header,
primeira session até os nossos produtos. Depois vem a parte do sem tarifas lá, com um grupo de cartões, que seria a segunda session. E aqui a terceira sessão com a parte do aproxime e pague. Aqui tem o cartão, o telefone e a logo vai estar por aqui também. Aqui, ó, ela tá aqui. É como eu falei, ela é branca e o fundo tá branco também, mas aqui já a gente consegue visualizar ela. Então agora a gente vai partir para o CSS, tá? Então toda a estrutura do HTML está pronta, agora a gente vai começar a estilizar a nossa aplicação. Aqui no CSS, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar as nossas fontes, tá? Então, vou fazer a importação. Se a gente olhar aqui no projeto, a gente utiliza duas fontes, Montserrat e Inter. Então, a gente está utilizando duas fontes aqui. E para importar as fontes, como é que a gente vai? Como a gente faz? A gente vem aqui no Google Fontes, tá? Então, seleciona o primeiro link. Eu já separei aqui mais ou menos as fontes que a gente vai utilizar, que seria a Inter 400 e 500 e Montserrat 500 e 700, tá? Eu vou remover aqui, ó, a Montserrat 500 e 700 para ensinar vocês como tá pegando. Então, basicamente, vocês vão cair nessa tela aqui. Vocês vão vir aqui, ó, em Search Fontes e pesquisa Montserrat. Então já aparece aqui para vocês, ó. Desceu, você clica, vai aparecer todas as opções de fonte, o tamanho delas, itálico, negrito, bold, sabe? Então a gente vai selecionar a opção 500, então você seleciona aqui, ó, Medium 500, só clicar aqui, ó, ele seleciona. E a gente vai selecionar a opção Bold 700, então só copiar aqui também. E como a gente faz para importar essa fonte? A gente vai vir aqui, ó, no link, então a gente vai copiar aqui, ó, já dá a opção, copiar. Voltamos lá na nossa aplicação. Vou abrir aqui que a gente vai usar rápido daqui a pouco. Então vou vir aqui, ó, aqui e vou colar o link aqui pra gente, tá? Então é só dar um Ctrl V, copia aqui, dá um Ctrl V aqui dentro do read, tá? Então entre o meta aqui, ó, entre o título, você pode colar aqui dentro, beleza? Toma cuidado para não faltar nada, porque senão a fonte não vai ser importada de forma correta, porque aqui é um link para fazer conexão com a API do Google para trazer as fontes para o nosso projeto. E agora a gente precisa fazer a utilização lá no CSS, tá? Então já vamos fazer a linkagem do CSS aqui. Eu posso vir escrever aqui, ó, link, e já vai aparecer as opções. Eu vou selecionar a opção CSS, tá? Então ele já faz a importação. Eu gosto de colocar um ponto barra aqui, que é para ele não se perder e saber que é esse arquivo aqui que ele quer utilizar, tá? Se o seu CSS estiver dentro de alguma pasta, você já ajeita aqui também o caminho dela, tá? Mas o meu tá aqui na raiz, então não tem problema. Agora a gente vai fazer o reset do CSS. Para fazer o reset, a gente precisa só selecionar a opção asteriscos aqui, que selecionaria tudo. Vamos dar um margem 0 pixels, um padding 0 pixels, um box size border box e um font family. Vamos utilizar Montserrat, vírgula. E se eu não carregar Montserrat, a gente utiliza um sans serif, tá? Comum. Vou salvar, voltar na aplicação e já fez a utilização, já trocou a fonte, já tirou a margem, o pad, já resetou o CSS. Agora a gente consegue começar a estilização. Então o Google Fonte eu posso excluir aqui, tá? Não vamos utilizar mais. Agora a gente vai fazer a estilização conforme o Figma aqui, o design. Então eu vou selecionar aqui primeira opção, o header, tá? Já vou vir aqui, ó, em Expect, beleza? E já vou verificar as dimensões, o tamanho, onde que ele tá aqui localizado. Se eu visualizar aqui, ó, ele tem um padding de 21 pixels em cima e embaixo. Tem as medidas aqui, tá? Mas a gente vai meio que arredondando, não precisa ser 100% isso aqui. E só lembrando que esse design tá em 1920p, tá? Então, pô, meu monitor é menor ou algo do tipo, o que você pode fazer? Você duplica o design pro seu Figma, tá? Então vai ter a opção aqui em cima duplicar, ó, duplicate. Você clica, mas primeiro precisa criar uma conta e ele aparece aqui para você abrir e tal.
Aí você consegue editar e tudo mais. E para você editar, você vai precisar selecionar aqui, ó. Seleciona aqui esse quadrado aqui, Home, tá vendo? Home, ele vai selecionar a aplicação toda praticamente, ó, vai ficar com essa borda azul. E você vai apertar, depois selecionou ele, você vai apertar o K do seu teclado, né? Então, aí você vem aqui na parte de design, vai aparecer aqui, ó, escala. Tá vendo esse widget aqui, 1920? Aí você coloca o tamanho do seu monitor. Então você pode colocar aqui, ó, 1280, que geralmente é o padrão dos monitores. E ele vai reajustar o design aqui para você da melhor maneira, tá? Então ele vai meio que criar a escala aqui e vai alterar o tamanho das coisas para você. Então, pô, aqui o inspect vai ser 14, ó, já diminuiu 14 de padding em cima e 230 nas laterais, tá? Então você consegue meio que modificar isso aí. E também se, coloquei aqui o widget ficou ruim, ficou maior, menor, vai ajustando aí, é bom que você vai pegando uma prática aí na hora de clonar alguma interface, tá? Não fica dependente 100% disso aqui. Show? Então deixa eu voltar aqui para 1920. Já voltou, então eu posso continuar aqui para fazer o design. Então, eu vou colocar nas medidas que estão aqui. Se ficou maior, menor aí no seu monitor, você vai fazendo um ajuste, beleza? Então, eu vou começar aqui, ó, no header. Vou começar dando um background para ele. Então, vou vir aqui no meu código, selecionar aqui a opção header, dar um background 000, já volto aqui, já tá aparecendo. Vou dar um padding, 20 pixels em cima e embaixo, 350 pixels nas laterais. Vai jogar o meio aqui pro meio aqui, ó. Vou limitar 350 pixels minha aplicação. Beleza? Agora eu vou vir aqui, vou dar um display flex, um align tem center e um justify content space between. Space between. Eu quero que os itens fiquem um ao lado do outro, alinhado ao centro. O display flex eu consigo manipular os elementos utilizando o align tem center, meio que ele desbloqueia isso para mim, tá? Eu consigo alinhar os itens ao centro e justificar o conteúdo e aí eu passo o que eu quero o espaço entre eles, tá? Então ficou o espaço entre eles e eles ficaram alinhados ao centro. Beleza? Então agora eu vou estilizar o meu nave. Então vou adicionar aqui ao header, nave. Eu vou dar um display flex nele também. Um align tem center. Vou dar um gap de 20 pixels entre os itens. Tô voltando aqui já. Já dei um gap de 20 pixels. E agora eu vou vir aqui no meu index.html e vou adicionar a classe nos meus links. Porque é tag A e eu quero adicionar uma classe aqui para fazer estilização diferente. Eu vou adicionar um class aqui. Por enquanto eu vou adicionar link só nessas duas class. Então, vou adicionar um link aqui, ó, como class. E eu consigo acessar eles dessa maneira. Então eu vou colocar aqui o nave.link. E aí eu vou pegar a estilização aqui. Então eu vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar o texto aqui para mim. E aqui no Figma ele traz toda a estilização que eu preciso utilizar. Isso deixa a nossa produtividade muito maior, né? Então eu posso copiar tudo isso aqui, ó. Desde font family até aqui embaixo. Essa parte de posição não precisa, porque a gente já faz isso no CSS, né? E também é diferente o jeito que a gente precisa escrever o código para posicionar um elemento. Então a gente não precisa dessa parte. Seria só essa estilização do texto mesmo. Então a gente copia, volta aqui, colo, removo o comentário, linhas vazias para deixar um código mais organizado. E o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o font family Inter, porque a gente está usando o padrão Montserrat, certo? Font style normal já é por default normal, então não preciso utilizar. E o rate sempre é 500 por default, então também não preciso utilizar. O resto a gente pode deixar do jeito que tá aqui, ó. Font size, line rate, a cor e a opacidade. Eu vou salvar. Volto na aplicação e o texto já mudou. Ó, já mudou o texto, beleza? A gente pode continuar aqui. No meu link eu vou fazer o que? Eu vou adicionar um efeito aqui, ó. Vou dar um transition nele. Transition 0.3s. E eu vou adicionar aqui, ó, link no hover dele. Então já completou aqui para mim.
Essa extensão que me ajuda a completar é uma IA, ela se chama Tab9, tá? Então eu recomendo muito você utilizar, se vai te ajudar no desenvolvimento, meio que ela vai completando as coisas para você, tá? Então, a partir do momento que você sabe o que você precisa escrever, ela vai te ajudar muito e vai deixar você bem mais produtivo, né? Então, aqui no Hover, eu vou dar um Opacity 1. Então, o que eu fiz aqui? A partir quando eu der um Hover, passar o mouse em cima do meu link, eu vou aumentar a opacidade dele para 1, só para dar um efeitozinho legal aqui, ó. É quando a gente passar o mouse em cima, beleza? Lá. Eu já aumento a opacidade dele. Continuando aqui, eu vou tirar esse underline de baixo. Então, vou dar um test decoration none. Então, beleza, já ficou igual. E agora a gente vai estilizar esse nosso link, que parece mais um botão, né? Então, eu vou adicionar uma classe aqui chamada link btn, que seria faz referência ao botão mesmo, né? Eu vou adicionar aqui, ó, um nave.linkbtn e aí eu volto no Figma para pegar o estilo dele. Então, seleciono aqui o botão. Ele já me dá o tamanho e tudo mais, background, borda. Aqui a gente copia. Left top não preciso. Coloco o widget e o height. Vem aqui, ó. Ficou dessa maneira. O texto ficou lá em cima. Ficou quebrado. Então a gente vai fazer o quê? Vou dar um display flex nele. Um align tem center. E um justify content center. Eu quero que ele fique ao centro. Então já ficou ao centro. Agora eu pego. Seleciono a opção aqui, ó. Abra sua conta. Seleciono ela, ele vai me dar as informações do texto, copio aqui, ó, tudo. E aí a gente vai ver o que a gente precisa utilizar. Eu colo aqui embaixo mesmo. Font family não preciso, já estou utilizando como padrão. Font style normal não preciso. Font rate 500 também não precisa. Font size, line rate sim. Remove comentário. Teste align center não. Posso remover. Teste o per case não, porque já está maiúsculo lá. Não preciso utilizar. E eu deixo a cor. Então, voltando aqui, ó, já ficou da maneira que eu quero. Eu só vou dar um teste decoration none também, para remover o underline, tá? Melhor, eu vou copiar isso aqui, vou jogar aqui no asterisco, que aí eu não preciso ficar removendo isso aqui. Então, já removo daqui, já economiza no CSS aqui. Show? Até porque eu ia precisar utilizar aqui embaixo também, ó. Ia remover, ia ser mais uma linha a mais aí. Continuando aqui, eu vou adicionar só um efeito aqui no hover. Então vou copiar aqui a minha tag. 2.hover. E eu vou mudar a cor do texto. Vamos ver, tá preto. Vou deixar uma cor branca nele. Acho que vai ficar legal. Deixa eu ver aqui. Color. FFF. Senão só muda a opacidade dele. Assim ficou bom. Só vou dar um transition aqui para ele não ficar 0.3S, para ele não ficar tão brusca assim a mudança. E aí já muda o texto aqui, ó, já fica legalzinho aqui pra gente, beleza? Então, já finalizamos o header aqui, ó. Agora a gente vai partir para a primeira section aqui. Certo? Então aqui na primeira section eu vou adicionar a class. Então eu posso fechar o header, não vamos estilizar mais. Aqui na seção eu vou adicionar uma classe chamada first section, tá? Eu vou começar estilizando ela aqui. First section. Vou começar adicionando a imagem de fundo, tá? Então vou dar um background URL. Background imaging 2.url. Aqui eu preciso navegar entre as pastas e selecionar o background, já aparece aqui para mim. Show. Agora eu preciso adicionar um tamanho aqui para minha section. Então eu vou adicionar um tamanho de... Vou dar um widget de 100%, um height de 75 VH para dar um tamanho legal aqui para ela. Vou dar um background size over, um background repeat no repeat, que eu não quero que a imagem se repita. Então F5 aqui. First, faltou um T aqui. Show.
Agora a imagem já está aparecendo aqui para mim. Agora a gente vai estilizar o texto. Então, um texto que eu tenho esse P, esse aqui é um H1. O H1 eu só tenho um, então eu já vou estilizar ele aqui, que eu não vou ficar mudando muito. Então eu vou estilizar ele aqui em cima, H1. Deixa eu já pegar as informações dele aqui. Como eu falei, Montserrat não precisa, font style também não. Remova os comentários. A gente vai utilizar aqui font rate, font size, line rate e color, beleza? Voltando aqui, ó, já ficou no jeito certo. E eu vou precisar também do widget dele, então eu vou copiar o widget que tá aqui em cima. Widget 753.34 pixels. Show, já ficou no jeito certo aqui. Aproveitando, eu vou utilizar os H2, que seriam esse e esse aqui, que é o mesmo padrão, e os H3, tá? Então eu vou vir aqui, ó, H2, já vou copiar também, mesma coisa. Vou remover o que não precisa. Vou deixar font rate, font size, line rate, letter spacing, color. Show? Então os H2 já mudou. E agora eu vou mudar os H3 também. Como são reutilizados, é legal fazer assim, não preciso passar classe nem nada, então já... E a aplicação é pequena, então, pô, não vai dar nenhum problema, né? Então, aqui, ó, já fica do jeito certo, já economiza tempo aí e código também, né? Continuando aqui na section, eu vou precisar adicionar um padding nele, então vou dar aqui um padding de... Deixa eu ver aqui... praticamente 190 pixels e 350 pixels nas laterais. Então já ficou aqui o texto certinho. Agora eu vou estilizar esse P aqui com a span. Então vindo aqui, eu vou precisar adicionar uma class nele, né? Eu vou adicionar uma class aqui. Class que eu vou adicionar, eu gosto de pegar tipo o que que ele é. Então seria meio que uma informação. Então eu coloco info e eu pego meio que algum ponto do texto para adicionar na class. Então eu deixo info e eu coloco points, por exemplo, seria de pontos, né? Então info points. Eu vou aproveitar, já vou adicionar uma class aqui no próximo texto que a gente tem. Então eu vou dar um class. Aí eu coloco, ele é uma informação também, então eu coloco info. E o que que ele tem aqui que me lembre algo? Então ele lembra conta, então eu posso colocar cont, info a cont, algo assim. E eu começo a utilizar esses caras. Então vou colocar um ponto info points. E aí eu vou lá e pego a estilização do Figma dele. Então venho, copio, colo aqui embaixo, removo novamente o que não precisa, vou deixando aqui. É bem importante você saber o que você vai precisar utilizar no CSS, né? Então, do que só sair copiando, achando que tudo que tem ali é necessário, não. Então é bom a gente meio que entender o que que a gente está copiando para depois para utilizar no nosso código, né? Então aqui, ó, info point, se eu voltar, já estilizou. Agora eu preciso utilizar o meu spam. Então vou selecionar aqui, ó, info points, spam. Eu vou dar um widget para ele de 54 pixels, um rate de 26 pixels. Deixa eu pegar a cor dele de fundo. Selecionar aqui. Aqui, ó. Widget 54, rate 26, background e border radius. Background e border radius, selecionei. Beleza, ficou assim. Agora o que que eu vou fazer nele? Vou dar um display line block. Inline block. Tá, block. Show. Já ficou meio que ao centro ali. Eu vou dar um teste align center, para ele ficar ao centro. E aí eu vou pegar as opções do Figma aqui, ó, do texto. Vou copiar aqui. Ver o que que eu vou precisar aqui. Remover isso aqui. Teste Align Center já coloquei. Vou remover esse line rate e boa, deixei aqui o texto.
Aqui no Info Points, eu vou dar um Display Flex e um Align Center. Display Flex e um Align Center. Que é para eles ficarem centralizados aqui, o texto e tudo mais. Vou aproveitar para tirar esse line height aqui, não tá fazendo muito sentido. Deixa eu ver aqui, border radius, então... Tá. Só dar um margem aqui para ele. Margem não, né? Um gap de 20 pixels. Foi muito. 12 pixels. Já dá uma distância aqui do texto do spam pro texto. Então vamos continuar aqui. Aqui eu vou pegar a estilização dele também, vou copiar. A gente já criou a classe, seria essa info account. Então voltando aqui, eu posso vir aqui, ó, info account, colar. Já vai aparecer aqui o texto tudo que eu preciso e eu vou pegar o widget dele também, é para deixar ele no tamanho que está ali no design. Então vou copiar, colar, já ficou no tamanho certinho. Agora eu vou dar um margem para ele dar um espaçamento, né, dos textos aqui. Um texto dá um espaçamento do outro. Eu vou selecionar aqui, ó. E ele tem uma margem de 35 pixels da parte de baixo. Então aqui eu vou adicionar aqui em cima, margem bottom 35 pixels. E esse do de baixo tem uma margem de 22 pixels. Então, como esse é um H1 que a gente fez lá em cima, eu vou adicionar a margem top aqui nesse de baixo. Margem top 22 pixels. E já deu um espaçamento aqui legal para eles. Aqui gratuitos. Vou adicionar aumentar um pouco o tamanho, não ficou muito bom ali. Eu inspecionar aqui e aumentar esse tamanho dele. Aqui, ó, gratuitos sax. Então, deixa eu ver aqui, abaixar. 400 pixels tá legal aqui de widget. Já fica no tamanho certinho. E agora eu vou dar um margin bottom nele aqui também. Então vou dar um margin bottom de 41 pixels para dar uma distância dos nossos produtos. Vou estilizar esse segundo botão aqui. Eu vou adicionar uma classe para ele como botão secundário, né? Botão secundário, algo assim. Adicionar um classe nele aqui. Vou adicionar aqui btn secondary, meio que para diferenciar do que a gente tem lá no header. Que aqui eu vou deixar meio que um botão primário, algo assim, tá? Eu vou adicionar ele aqui. Botão secondary, vou começar a estilizar esses caras. Botão btn secondary. Vou copiar as propriedades dele, então eu posso selecionar aqui, ó. Ele já me dá o tamanho. Já me dá o tamanho, a borda, tudo certinho. Posso remover aqui. Show. Ficou desse tamanho. Eu preciso dar um display flex nele. Um align tem center. Justify content center também. Já fica no tamanho certo. E eu seleciono as opções do texto aqui. Copio, colo aqui. Removo o que eu não preciso. Vou colar aqui embaixo. Salvar. Pronto. Pronto, já ficou do jeito que eu quero. Agora é só adicionar um efeito nele aqui legal, né? Então, vou adicionar um hover nele aqui, ó. Botão hover. Vou dar um background. Vou pegar esse background preto que tem aqui, ó. Do botão de baixo. É um 24, 24, 24. Eu vou adicionar aqui, ó. Background 24, 24, 24. E um border. Um pix solid. Vai ser na mesma cor. Hashtag 24, 24, 24. Que é pra não dar diferença. Eu vou salvar. Vou passar o mouse. A cor já muda lá, ó. Eu só vou dar um transition aqui agora.
0.3S, que é para ele ficar mais suave. Show? Dei zoom aqui. Vamos fechar esse aqui, inspecionar, tal. E já, primeira sessão, então, já finalizamos. Agora a gente vai partir para a segunda sessão. Certo, bora para a segunda sessão aqui agora. Então, já vou começar ajustando esses itens aqui, colocando eles no devido lugar. Começar a adicionar na class aqui, ó, no nosso código. Então, posso fechar aqui a primeira sessão, já foi. Vim aqui em class, colocar um second section, beleza? Seguir esse padrão aqui. Então, vem aqui second section, certo? Second. Tá certo, deixa eu ver aqui o tradutor, não lembro. Second. É um T só. Secondary. Tá aqui também. Só pra não agredir a língua aqui, né? Second. Bom, seguindo o tradutor, tá correto. Vamos continuar aqui. Second section. Adicionar um padding. Deixa eu verificar. 97. 350. Vou adicionar aqui então um padding de 95 pixels. 350 pixels. Padrão que a gente está utilizando. Vou dar um width de 100%. Um display flex. Um justify content space between. Space between. Vou salvar. Os itens já ficam ao centro, cada um no seu espaço, beleza? E um display flex para os itens ficarem um ao lado do outro. Agora a gente vai estilizar as nossas caixas aqui. Então, olhando aqui, eu tenho a parte do meu... Cadê? Vou fechar aqui de novo. Div, que engloba todo o meu conteúdo aqui, né? De tarefas e tudo mais. Eu não preciso mexer nele, eu vou precisar mexer só nessa div aqui de baixo, tá? Então, vamos lá. Aqui na div eu vou colocar um class, eu vou colocar um container, certo? Container. E aqui eu posso colocar um class container cards, pode ser container cards. E em cada div aqui dentro eu posso adicionar um class card. Aí vê que a gente meio que vai padronizando, então cria um container, cria um container para os cartões e criei um próprio cartão. Então essa div vai ter a class card, esse aqui também vai ter, porque eles vão ser igual, então eu vou adicionar a mesma class nele. Então agora a gente começa a estilizar. Então aqui no meu container eu vou primeiramente dar uma margem do top aqui, ó, basicamente 100 pixels. Então eu vou pegar essa class, vem aqui dar um container, margem top. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha class second section e dar um ponto container, porque pode ser que eu utilize a mesma classe lá embaixo e aí um fica pegando o estilo do outro, tá? Então, para não ter problema, eu só vou dentro de second section, vou utilizar, vou acessar a class.container e ela vai ter essa estilização. Assim eu posso utilizar container lá embaixo que não vai ter problema. Então, vou dar um margem top 100 pixels. Então já deu um distanciamento. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um display flex e um flex direction column. Display flex direction column, porque eu quero trabalhar os itens um embaixo do outro. Eu vou dar um gap neles de 60 pixels, um espaçamento de 60 pixels. Vai ficar um bloco em cima, um bloco embaixo. Beleza? Agora eu vou estilizar o meu container cards. Basicamente ele vai ter um display flex. Então aqui dentro de container.container cards tem um display flex. Um align center, deixa eu ver, center.
Justify content space between. É isso aqui mesmo. Beleza, basicamente isso aqui mesmo. Eu só vou dar um gap de 100 pixels nele. 100 pixels. Vai ficar bem distante um do outro. Aqui tá 110, mas eu dei 100, então pô, não faz tanta diferença assim, né? Aqui no... Deixa eu dar um gap aqui na section para eles não ficarem colados. Dá um gap de 30 pixels. Deixa eu ver se vai quebrar. Aí, já dá um distanciamento do cartão para essa parte aqui. Beleza? Então, continuando aqui. Eu vou estilizar os cards agora, tá? Então, o meu card então vai ter container cards. Ponto card. Ele vai ter... Vai ser um display flex, flex direction column. E aí o gap eu estilizo aqui dentro. Display flex. Flex direction column. Salvar. Eu vou dar uma line item start, self start. Aí eles já ficam certinho aqui. Vou continuar. Vou adicionar um gap de 8 pixels para dar um distanciamento. E aqui no ponto card image eu dou um margin bottom de 20 pixels. Já dá um distanciamento certinho na imagem. Show? Agora a gente vai estilizar essa informação e a descrição. Então eu vou colocar uma class neles lá. Então aqui ó, no meu P, primeiro P, vou colocar uma class info. E no segundo P eu vou colocar uma class description. Salvei. E eu vou fazer isso aqui embaixo também. Então class info. E no de baixo class description. Salvei. Agora eu vou estilizar essa class. Então vou dar um ponto card ponto info. Vou copiar e colar aqui embaixo. E só mudo o nome para description. Salvar. Vou lá no meu Figma. Copio as informações de novo do texto. Padrão aqui, ó. Só deixo o que eu vou utilizar realmente. Tá? Card info. Tá certo. Class info. E agora a parte do description. Vou lá pegar. Seria isso aqui. Copio. Vem aqui e colo aqui embaixo. Salvar. Bom, já mudou os textos, ó. Um pouquinho mais escuro. O outro um pouquinho mais claro. Já deu a diferença aí. Agora que eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou adicionar as classes que a gente fez aqui em cima nesse meu conteúdo de baixo. Então, pô, aqui no primeiro eu tenho um container que engloba tudo e depois eu tenho um container card. Eu tenho esse container card aqui embaixo também, então vou adicionar aqui, ó, class container card. Container cards. Beleza? Então salvando, ele já vai, ó, já pegou a class, já jogou pro lado. Aqui na div eu vou adicionar um card, class card. Salvar, ó, já ficou no mesmo estilo. Mesma coisa aqui, ó, class info e class description. E a gente faz isso aqui porque para não ficar repetindo o código, né? Então a gente cria uma class e utiliza sempre onde a gente precisar. É a mesma estilização. Então aqui embaixo na div eu faço a mesma coisa. Adiciono a minha class de card, minha class de info, que seria a minha informação, e a minha class de description, o meu texto description. Então eles já pegam e ficam com a mesma estilização. O que eu vou fazer? Eu só vou adicionar um widget aqui para ele não ficar tão grande, tá? Então aqui eu vou adicionar um widget aqui e aqui também. Então, assim já fica no tamanho certinho, ele não fica passando e tudo mais. Beleza? Agora vamos estilizar esse cartão aqui, vamos fazer uma animação com ele. Show? Então eu vou adicionar uma class nele. Cadê o cartão? Aqui. Colocar class, group, cards group. Salvar.
e vou começar a estilizar esse cara. Então vou dar um cards group. Show. Esse cara ele vai ter um position absolute. Deixa eu salvar. Tá vendo que ele quebrou, jogou aqui pra cima? Eu vou dar um right nele, 0 pixels, pra ele ficar na lateral. Só que a gente precisa adicionar o quê? Aqui no na nossa section, cadê? Second section, a gente precisa adicionar um position relative, que é pra ele ficar absoluto a minha posição relativa aqui, basicamente, tá? Então, deixa eu fazer a estilização, continuar a estilização dele aqui. Eu vou dar um top 0 pixels para ele ficar bem em cima assim mesmo, tá? Eu vou ajustar o right dele, que ele tá bem colado. Então vou inspecionar o elemento aqui. Deixa eu jogar aqui para cima. Jogar ele um pouquinho mais para cá, tá? Então right, eu vou aumentando, ó. Eu vou jogando ele um pouquinho mais para dentro aqui do meu conteúdo. Posso jogar uns 200 pixels, ele fica bem legal aqui em cima, ó. Se quiser eu posso vir mais. Aí eu vou estilizando aqui. Eu posso vir no inspecionar e posicionar o elemento onde quiser. Eu vou dar um right 250 pixels. Voltando aqui, ó. Aí eu venho aqui e só adiciono no meu código. Beleza? Agora eu vou vir aqui e vou adicionar uma animação nele. Para adicionar a animação eu venho, escrevo animation. Escrevo o nome da minha animação, que seria Movie Cards. Eu coloco o tempo dela. Coloco se ela vai ser infinita ou não. Vou adicionar que ela vai ser infinita. Eu quero que ela seja alternate, que ela fica alterando, né? Tipo, vai do começo pro final, do final pro começo. Do começo pro final, final pro começo. Eu quero que ele esteja um easing out, que seria meio que um estilo mais suave de animação. Então eu vou criar um keyframe aqui, ó. Keyframes. Dá um Movie Cards. Dá um from. From seria o que? Ele vai partir dessa posição, então eu vou dar um top 0. Beleza? E ele vai para onde? Um to. Aqui ele vai para o top menos 150 pixels. Vou salvar, volto lá e pronto. Minha animação já começa a mexer. Então ele parte do ponto 0, ele sobe menos 50 pixels, aí ele volta e ele sobe, porque tá nessa animação de modo infinito. Aí 2 segundos. Ficou muito rápido, quero um pouquinho mais lento. Posso colocar 4 segundos aqui. Ele vai bem devagarzinho, ó. Aí fica aqui. Eu vou deixar 2 segundos mesmo, beleza? E ele vai lá, sobe, desce. E aí sim, dessa forma a gente já finaliza a nossa segunda sessão. Ué, perdi o estilo ali. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Eu não tirei aqui o C do secondary. Show. Daí já voltou ao normal. Beleza? Então vamos partir para a terceira sessão aqui agora. Certo, então aqui na terceira sessão, vamos ver aqui, ó. Vamos partir para ela. Vamos começar adicionando a class, beleza? Então vem aqui, ó. Já desce aqui embaixo na session. Vou adicionar o meu class. Vou colocar aqui um 30 section. Vem no meu estilo, desse. Aqui, ó, 30 section. Vou começar adicionando. E vamos começar dando um padding para ele. Então ele vai ter um padding 110 pixels em cima e embaixo e 350 nas laterais. Padding 110 pixels em cima e embaixo, 350 pixels nas laterais. Beleza? Ele vai ter um background FA. Só aqui um background. Hashtag FA. É meio que um cinza, né? Cinzinho, bem claro. E a gente vai continuar aqui, ó. Então agora a gente precisa estilizar esse container aqui. Lembra como a gente criou a estrutura desse container? A gente vai adicionar um display flex nele para deixar os itens um ao lado do outro. E vamos adicionar essa classe aqui nessa parte agora. Vamos começar a estilizar esse cara. Então eu vou vir aqui, ó. Section. Esse aqui eu vou colocar um class. Container info.
beleza? Pode ser um container info. Aí eu venho, dou um container info. Verifico se não tem mais nenhum lugar, não tem, né? Então eu vou dar um display flex nele. Um align tem center. Justify content space between. Space between. Vai ficar, ó, os itens cada um no seu lado ali. Espaço entre os itens, né? Agora eu vou estilizar. O H2 não precisa, o H3 também não. Então eu vou adicionar vou adicionar aqui, ó, class. Pode ser um container links, pode ser. Seriam links ali, né? Então container links. Agora eu vou precisar da estilização aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui para pegar essa borda e tudo mais. Então deixa eu selecionar certinho aqui. Cadê? Para você. Tá difícil. Às vezes o Figma tem dessa, né? Você não consegue selecionar o que você quer. Tá, eu vou selecionar aqui. Acho que ele não me deu o código certinho. Eu vou colar aqui, vou adicionar a borda eu mesmo. Vou colocar aqui, border. Um pix solid e vai ser essa cor aqui, C4, C4, C4. Beleza, já apareceu ali. Deixa eu ver se eliminar o border radius. Border radius. Aqui, ó, 122. Então, aqui, ó, esse é o border radius, ó. Border radius 122.16. Então já ficou certinho. Agora eu vou dar um display flex nele. Align tem center, justify content space between. Eu vou dar um padding de 12 pixels, 0 pixels e 12 pixels nas laterais. 0 pixels em cima e embaixo, 12 nas laterais. Show! Então já ficou certinho a borda. Agora eu vou estilizar os meus links, né? Então eu vou dar aqui, ó, class. Um second link. Seria um link secundário, né? Secondary links. Então eu vou dar um second links. Eles vão ter. Eu posso copiar aqui. Todo o background, o tamanho certinho deles. 3 second link. Show. Aqui. Vou copiar essa parte do display flex lá em tem center. Vou dar um justify content center também, só para economizar tempo aqui, ó. Justify content center para deixar os itens ao centro. Vou copiar a parte do texto. Então vou copiar aqui. Vou colar aqui embaixo. Vou remover o que eu não preciso. Teste align center, uppercase não. Vou salvar. O texto já ficou assim. Só que tem um porém, né? Assim é de um jeito e aqui é outro. Aqui eu vou deixar dessa forma quando eu dar um hover, quando eu passar o mouse em cima. Então quando eu não passar o mouse, ele vai ficar dessa forma aqui, sem background, com esse texto. Então eu vou copiar esse texto aqui mesmo. Vou colar aqui embaixo, tá? Então, essa parte do texto eu vou remover por enquanto. Vou deixar esse aqui embaixo. Vou salvar. E o texto vai ficar assim. O background eu vou remover também. Agora ele ficou sem o background. E agora eu vou fazer isso aqui no hover. Então no hover, eu vou adicionar o background. O hover vai ter esse background. E ele vai ter a configuração, essa configuração do texto. Posso soltar ela aqui, posso ir comparando, vendo o que eu preciso ter e o que não precisa. Então, letter space é igual, não precisa. Line height igual, font size igual, só o font height e a color que muda. Então, eu posso deixar e toda vez que eu passar o mouse, ele vai mudar. Eu só vou adicionar um transition 0.3 só para ele ficar um pouco mais suave aqui. Beleza? Então, agora a gente já criou o efeito aqui no nossos links, que parece botões, né? Mas seriam links aí. Então vamos continuar estilizando aqui, vamos partir para a parte de baixo agora aqui, ó. Eu vou adicionar uma margem
Deixa eu ver aqui quanto que é. E no Inspect daria 88 pixels. Então aqui no container info, eu vou dar um margin bottom. Vou colocar 80 pixels mesmo, para deixar arredondado. Já dou espaçamento. Agora eu vou adicionar uma class aqui nessa parte. Aqui eu adicionei uma div a mais. Deixa eu remover essa div aqui. Não vai precisar dela, seria só uma, né? Uma com texto. Tá, é uma aqui englobando isso aqui tudo. Eu confundi ali a div. Beleza, dessa forma. Então a div englobando todo o texto aqui, as informações. E uma div englobando todo o conteúdo. Então eu vou colocar aqui, ó, um class. Eu posso colocar o quê? Content card info. Pode ser um conteúdo da informação do cartão, algo assim. Tá? Eu vou copiar aqui. Começar a estilizar esse cara. Ele vai ter isso aqui, essas informações, background linear, border radius. Oh, já ficou no estilo. Eu vou dar um padding nele. Pera aí, deixa eu dar um padding de 90 pixels e 100 pixels. Padding 90 pixels, 100 pixels. Só mais ou menos aí para dar um passamento para ele, beleza? Vou dar um display flex para ele, para ficar um item ao lado do outro. Vou dar um align in center, não. Eu vou deixar assim por enquanto e aí eu vou ajustar. Eu vou aproveitar e vou pegar o tamanho dele aqui, ó. Ele tem esse width height, vou adicionar nele. Beleza? Então já ficou no tamanho certinho aqui que eu preciso. E agora eu vou, depois eu vou posicionar aqui a imagem da foto certinho, que eu preciso aqui dentro dele. Então vou pegar e vou adicionar uma class aqui nas informações. Vou dar um class card info, pode ser card info. Eu vou dar um ponto content card info, vou acessar o card info dentro dele. E eu vou começar a estilizar esse cara aqui. Então eu vou dar um display flex nele. Um flex direction column. Já fica um item embaixo do outro. Vou dar um gap de 15 pixels. Para dar um espaçamento entre o texto e outro. É que o texto aqui tá preto, vocês não conseguem ver, né? Mas já tá aqui. Aqui eu vou adicionar aqui dentro, mesma coisa, um class info. E embaixo um class description. Beleza? Eu vou selecionar a opção aqui, ó. Cardinfo.info. E vou pegar a estilização dele e vou adicionar lá. Salvar. Beleza? Já ficou com a estilização aqui. E agora eu vou pegar o cardinfo.description. Cardinfo.description. Vou copiar aqui. E vou adicionar aqui também. Salvei. Já ficou no jeito aqui. Só vou adicionar um widget para cada um. Para ficar da mesma forma que está aqui no layout. Um widget que é 214 pixels. E embaixo é de 3.000. Ai, meu Deus. 347. Um widget de 347 pixels. Não ficou bom, igual tá ali. Então deixa eu aumentar um pouco aqui. 250 pixels. Agora ficou melhor. Cartão, tal, C6. Não tem tarifa de... Deixa eu aumentar um pouquinho. 365. Pô.
Bom, já ficou melhor aqui, ó. Igual tá ali no layout, pelo menos, a quebra de linha certinho. Então é legal você saber o que você tá fazendo por causa disso também. Não dá pra confiar 100% ali. Eu vou dar, vim aqui, já vou dar um margem bottom aqui, ó. Mais ou menos de 50 pixels, tá? E dar um distanciamento aqui. Vou dar, criar aqui uma class. Vai ser um container. Sei lá. Deixa eu ver o que pode ser aqui. Ser um container information. Cara, já chega essa hora aqui já não tem mais nome para class mais. Container information. Eu sou horrível pro nome. Vamos lá, continuando. Já estamos quase acabando aqui. Então vamos dar um display flex. Um align tem center. Justify content. Não precisa, vou dar um gap de 20 pixels aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Vou adicionar um texto aqui, class, pode ser um information test. Não, nem preciso dessa class, eu consigo estilizar o texto através da div mesmo. Só vou selecionar aqui o texto, pegar as informações, pouca coisa, vou adicionar aqui embaixo e vou salvar. Bom, já ficou no jeitinho aqui, beleza? Vamos estilizar a parte aqui das imagens, né? Então vamos partir para essa parte, Vamos vir aqui em div, adicionar class, container, pode ser container images, css.container_images, e vai ter um position relative, tá? Eu vou adicionar class aqui nas imagens, cada imagem aqui, ó. Essas duas principalmente. Então vou dar um, pode ser img, aí esse vai ser card, o outro vai ser phone. Só imagem card, imagem phone. Dá aqui um image card, image phone, só para fazer a estilização. Continuar aqui estilizando esse container. Nele eu vou dar um display flex também, display flex. Eu vou dar um align tem center não, end, e um justify content end. Vai content end pro item ficar bem lá no fundo. Aqui eu vou dar um position absolute, um bottom 0 pixels por enquanto, e o right 0 pixels. Vou copiar e vou colar aqui embaixo. Beleza, ficou dessa forma. Aqui no container images, vou dar um width de 100% para ele ocupar o espaço todo. Show, já ficou aqui. Se eu olhar o layout aqui embaixo, o pad é menor, então eu vou diminuir o padding que a gente deu aqui em cima. Deixa eu achar, foi aqui no container. Content card info. Content card info aqui, ó. Padding de 90 pixels em cima e embaixo, 100 na lateral. Vou adicionar uns 50 pixels aqui embaixo, né? E vou deixar 100 do lado esquerdo de novo. Isso, o texto já diminui um pouco. Certo? Aqui no img card eu vou dar um z-index 9999. É para ele ficar em cima. Beleza? Aqui no position do iPhone, eu vou precisar dar um bottom negativo, então eu vou inspecionar ele aqui, que eu quero deixar ele bem rente aqui embaixo. Então eu vou selecionar aqui a minha imagem, eu inspecionar aqui, ó, seria a segunda imagem, e eu vou ajustando aqui no próprio navegador, né? Então se eu aumentar ele sobe, se eu diminuir ele desce. Então eu vou diminuir até ele ficar bem rente aqui, ó. Então seria 50 pixels. Aqui eu dá um menos 50 pixels. Eu posso jogar ele um pouquinho mais para direita, quer dizer, para esquerda, né? Aumentando o right dele.
ele vai jogando um pouquinho mais pra cá. Posso deixar uns 40 pixels, fica bom. E eu vou fazer isso com o cartão também. Então o cartão vou dar um bright 40 pixels, é para ele ficar na mesma margem aqui. O cartão vou dar um widget de 100%, é para ele aumentar um pouquinho, tá? E no fone também, deixa eu ver se ele vai aumentar. Já aumentou, ficou um pouquinho maior. Eu vou deixar uns 80% dele, deixar um pouquinho menor. E aqui eu vou deixar uns 90. Para dar esse efeito 3D aqui, 85, acho que fica melhor. Beleza? E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o cartão que a gente fez aqui com o grupo de cartões, né? Adicionar um efeito aqui nele. O que eu posso fazer? Como eu já reescrevi o código, não preciso reescrever de novo. Eu posso copiar toda essa estrutura aqui, ó, de animation para baixo. Desce aqui embaixo, aqui no cartão. Eu jogo aqui, ó. Eu pego a parte de animação. Aqui eu posso só troco o nome, deixo no Move Card. Salvo. E vou ajustar aqui o meu bottom. Aqui tá top, no caso aqui seria um bottom, né? E ajusto aqui o tanto que eu quero que ele mova. Então, do 0 para o 60, deixa eu ver se fica bom. Ó, do 0 de 60 fica bonzinho. Então, seria basicamente isso aqui, a minha animação no meu cartão, no último cartão, tá? Então, o que eu fiz? Adicionei, peguei e copiei todo o código do animation lá, expliquei para vocês. A gente usa tag animation. Seleciona a primeira opção aqui, vem ser o nome da minha animação, o tempo, se ele vai ser infinito ou não. E aqui a gente utiliza da onde a gente quer que ele saia, para onde ele quer que vai. Se eu quiser, eu poderia adicionar tipo um write aqui, ó. Write de, sei lá, 200 pixels. Ele ia sair mudando para tudo quanto é lado, tá vendo? Então, pô, aí você pode brincar, fazer a animação do jeito que você quiser aí. Dessa forma que eu acho que fica bem legal aqui, ó. Tá subindo aqui, eu posso brincar com o tempo também, então, pô, aqui pode ser um pouquinho mais lento. Dá uma opçãozinha um pouquinho mais lenta, né? E aí fica a critério de vocês melhorar a aplicação. Então, basicamente seria isso aqui, ó. Uma landing page aí, acho que bem legal. A gente finalizou aqui ela. Toda a estrutura aqui da landing page foi criada. Header, primeira sessão, segunda sessão, terceira, adicionamos animação, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta, posta lá no LinkedIn, me marca que eu vou adorar ver que vocês estão gostando do conteúdo, estão curtindo, tá? E deixa no comentário aí o tipo de projeto que vocês querem ver, se vocês gostaram desse projeto, gostariam de ver mais réplicas aqui, a gente replicando um site ao vivo, algo assim, tá? Então, tem ideias, deixa aí no comentário que eu vou ler todos os comentários de vocês e vou tentar trazer o máximo de vídeos possíveis aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, todos os links estão na descrição do canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.